Olá, doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, nosso bate-papo semanal da OAB Juiz de Fora. E assim, como sempre, ao meu lado, meu grande amigo, professor e advogado, Dr. Rodrigo Campanati. Rodrigo, como é que vai ser hoje? Senhoras e senhores, muito obrigado por assistirem mais um episódio do podcast Sustentação Oral da OAB Juiz de Fora. É um podcast institucional, mas que tem o objetivo de divulgar para a sociedade todos os trabalhos, os serviços prestados pelas mais diferentes comissões. Desde já peço que se inscrevam, compartilhem, comentem e que principalmente venham participar tanto da comissão de marketing, quanto da comissão que a gente vai trabalhar hoje, que é talvez a mais relevante de todas as comissões hoje. Todas as comissões da OAB têm a sua importância, mas a comissão da OAB, do jovem advogado, da OAB jovem, ela é muito importante porque ela traz esse novo profissional e vai perpetuar essa que é, sem dúvida nenhuma, uma função indispensável à administração da justiça, que é uma atividade privada que, sobretudo, exerce um munus, uma função não, mas um munus, uma obrigação pública, que é a função da advocacia. Então, eduquem as crianças para não termos que punir os adultos, né? E, nesse caso, a gente tem a OAB abraçando os jovens advogados e trazendo eles para esse mundo institucional e, sobretudo, para esse mundo profissional. Então, sejam muito bem-vindos e hoje o assunto aqui vai durar. Eu acho que talvez essa comissão seja a maior porta de entrada dos advogados para se envolver nos assuntos da OAB, para conhecerem esse mundo que não é só uma entidade de classe. A OAB é algo muito maior. Estamos aqui hoje com Beatriz Belchior, a presidente da Comissão da OAB Jovem. Isso. Fábio Closato, que é diretor estadual da OAB Jovem. Sejam muito bem-vindos. E a gente sempre começa aqui querendo saber a história do profissional antes de entrar para a Comissão da OAB e como é que foi a sua história. Vamos começar por você, Beatriz. Me conta um pouquinho dessa história. Daniel e Rodrigo, primeiro, a gente agradece o convite de estar aqui hoje, né, representando a comissão da OAB Jovem, da subseção e também a comissão da OAB Estadual. Eu comecei já na faculdade, eu sempre tive certeza que queria fazer direito, mesmo sem saber o que seria ali, né, da faculdade. Não tinha ninguém próximo na família que é advogado e tudo. Mas sempre tive essa certeza do direito. Tenho até hoje, e desde o terceiro período eu tive a oportunidade de fazer estágio, que isso me ajudou muito. Que do terceiro ao 10º período eu sempre fiz estágio. Então, eu fiz na PGM primeiro, depois disso eu fui conciliadora no Fórum de Santos Dumont, que a minha família era de lá. Depois disso, eu fiz na PGFN aqui em Juiz de Fora. Eu fiquei 2 anos como procuradora. Isso foi muito importante para mim, porque logo depois, quando eu saí do estágio, eu fui terceirizada na GU, fiquei lá mais de 1 ano e depois disso sempre trabalhei em escritórios. Então, foi muito importante isso, porque eu sempre tive essa certeza que eu gosto de lidar com pessoas, processos e tentar sempre solucionar os problemas da melhor forma possível, né, para as pessoas. E esse contato ali sempre me ajudou muito a ter uma formação inicial, né, da prática, porque a faculdade ela não prepara, né? Quando você vai para a advocacia, aí você tem que começar a emitir guia de custas, e como que eu vou, e qual sistema que eu entro, né? Então, assim, a comissão ela sempre foi muito importante para mim mesmo, né? Na última gestão, eu já estava como vice-presidente e o papel, assim, da comissão sempre foi importante para tirar dúvidas. Até hoje, é um ambiente de que realmente integra, né, o jovem advogado na prática. Essa é uma lacuna que a gente já conversou até em outros episódios em relação à própria estruturação do curso de Direito, que prepara o advogado tecnicamente para a aplicação do direito em si, direito material, direito processual, mas todas as nuances da prática advocatícia, tanto não só do dia a dia, como você falou, lidar com sistemas, emitir guias ou qualquer coisa desse tipo,
também a própria parte de você gerir o seu escritório como empresa. Então, isso é um desafio muito grande, que você ter uma OAB jovem que, ao menos, você, através da experiência de outros advogados, você consegue ajudar nesses primeiros passos, é muito importante, né? Sim, porque o jovem advogado, ele já enfrenta todos os desafios que são inerentes, né, da advocacia, no geral, como a morosidade do judiciário, as violações de prerrogativas, só que ele ainda tem um plus, né, que ele precisa se inserir no mercado de trabalho e se afirmar ali o tempo todo, porque como a gente, no início, não tem essa experiência, esse jogo de cintura que só a prática traz, né? Como que eu vou desenvolver esse atendimento melhor, da melhor forma possível. Então, é muito natural o advogado ficar perdido nesse início. Então, hoje, o nosso grupo da comissão conta com mais de 200 membros. É um grupo extremamente ativo. Todo dia o pessoal fala, tira dúvida. E dali surgem até mesmo parcerias. É muito comum isso vir lá do grupo. Então, é muito interessante. A comissão, ela me ajudou muito, muito mesmo, e ajuda até hoje. Agora, com a questão do EPROC, o pessoal estava lá no grupo, né, comentando, e aí, vamos fazer algum evento sobre isso? Aí a gente fez um grupo de estudos recente, e mesmo depois do grupo de estudos, surgiu dúvidas, né? Ontem mesmo, o pessoal está assim, as cores do EPROC, o que significam? E o jovem é muito curioso. O jovem é curioso. O mundo hoje está muito conectado, né? E isso é bom e é ruim, porque o jovem também é muito ansioso. Então, é bom ele estar inserido num grupo com as pessoas que estão ali na mesma realidade que ele, né? Então, o grupo é muito importante para nós. Porque muitas vezes, o Rodrigo, que é professor, um dos problemas da dúvida é você achar que a sua dúvida é boba. Não, Isso te impede, muitas vezes, de talvez essa dúvida que para você é boba é a dúvida de todos. Com certeza, e acontece muito. Mas, Fábio, agora me conta um pouquinho de você. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e parabenizar também aos colegas pela iniciativa, pela comissão de marketing, porque esse podcast, eu acho que dá uma visibilidade para as comissões, dá uma visibilidade para o advogado, conhecer outras áreas, conhecer, se aprimorar, se interessar por outras questões. E por ser um podcast, acaba que tira a limitação da territorialidade, né? Então, qualquer outra subseção que se interessar pode assistir, pode conhecer, isso é uma coisa fenomenal. Antes de você falar, eu tenho uma pergunta. Você vai se apresentar, mas por um acaso você tem alguma tradição, pai, parente, que é do... Porque, rapaz, se tiver, eu acho que a genética ali funcionou, porque... Isso é uma coisa que todo mundo fala e eu ainda brinco, eu deixo o bigode só para diferenciar, porque senão vão confundir, todo mundo fala que parece muito. Eu sou filho do Denilson Closato, né, que já foi presidente da subseção daqui de Juiz de Fora. E isso eu ia me apresentar, inclusive, falando dessa questão que desde quando eu nasci, eu me lembro já dentro da OAB, convivendo com meu pai. Meu pai já sempre foi uma pessoa muito ativa nas questões da instituição, sempre muito presente, muito ativo. Então, desde pequeno, seguindo os passos dele, eu vejo como que é importante estar ativo, você estar participando, estar conhecendo outras pessoas, o networking, o contato com outros advogados, como que cresce. Então, eu sempre cresci vendo isso e sempre gostei. Sempre fui apaixonado nisso. Desde quando eu estava na faculdade, já tirei carteirinha de estagiário para participar de JAM, para participar da comissão de estagiários. Então, quando eu formei, eu vi pela OAB Jovem uma forma de trazer uma ajuda que eu tenho em casa para outros advogados. Com uma experiência que meu pai me proporcionou, eu consegui auxiliar e ajudar outros advogados. Eu fiz estágio com meu pai desde quando eu saí eu comecei a entrar na faculdade, lá para o 4º, 5º período. E eu, sendo estagiário, já vi umas dificuldades da advocacia, de assim, não, como é que uma pessoa sai da faculdade sabendo isso. Então, já vi as dores lá. Então, a OAB Jovem é uma porta para ajudar os advogados que não tem como mensurar como que auxilia. E uma coisa importante que eu sempre gosto de ressaltar, no que a gente fala a comissão da OAB Jovem, do jovem advogado, que a gente fala o jovem é uma palavra que remete à idade. Isso. Mas a jovem advocacia não é para uma pessoa jovem de idade, mas sim para o jovem advogado, recém-formado. Até 5 anos. Qualquer faixa de idade.
Até Isso. 5 anos de inscrição na OAB. Então, mas a pessoa pode ter 50 Sim. anos. 50 Sim. anos, formou com 50 anos, Então, faz parte, é um faz- jovem advogado, é. então faz parte da comissão da OAB Jovem. E É essa, um jovem advogado, não é um advogado jovem. Exatamente. Exatamente isso. e essa questão que a gente entrou sobre a É o idade, recém-inscrita. hoje em dia é um desafio até para os advogados até experientes, igual você citou a situação do EPROC, que é um novo sistema. Então, assim, esse desafio de novas tecnologias, até um advogado experiente, hoje em dia, nesse novo mundo, é um jovem advogado. Porque tudo mudou. Antigamente, igual ele acabou de comentar em outro momento aqui, em relação a você estava sempre no balcão do fórum, você estava sempre, ele citou que ele tinha até um calo aqui do lado, a gente fica apoiado no balcão. Hoje em dia não tem mais esse contato com o secretário que te atende, Hoje em dia, geralmente você vai no fórum, em situações muito específicas, por exemplo, quando o seu processo está muito tempo parado, por exemplo. balcão virtual, hoje tem até o Exatamente, ou por telefone, e fora a territorialidade que você citou, não só do alcance do podcast, até do alcance da atuação dos advogados. Que antigamente você estava restrito ali ao atendimento pessoal, à audiência pessoal, você teria que viajar. Inclusive, hoje no escritório a gente tem clientes em Minas Gerais inteira, em outros estados, e sem nunca ter ido nas cidades, fazendo tudo virtualmente. Então, assim, é um desafio para os advogados até mais experientes, mas que com certeza vocês abordam isso na comissão de vocês, tanto essa parte de tecnologia, quanto a parte de como acessar novos mercados. Vocês tratam relacionado, por exemplo, a marketing de pessoal, o marketing do escritório para os advogados? Sim, Daniel, a gente fez um evento no início do ano sobre marketing e gestão de relacionamento com o cliente. Foi até o Dr. Rafael que fez esse evento para a gente. E foi um evento que foi muito pedido, né? Porque o jovem, ele se interessa muito sobre a captação adequada de clientes, principalmente hoje com o tráfego pago, que permite essa atuação mais abrangente, né, em outros estados. Fizemos eventos sobre habeas corpus, também foi um tema muito pedido. Estamos com um evento aí também sobre imóvel irregular, porque como a nossa comissão ela não é temática, a gente tem essa liberdade, né, de poder trabalhar os temas que são pedidos, né, pelo pessoal da comissão. A gente nota que tem essa carência e aí a gente faz um grupo de estudo sobre aquela temática que tem sido presencial. Geralmente tem ficado lotado, né, e a gente fica muito feliz com esse retorno dos membros da comissão que aderem, né, a esses projetos. E a gente está sempre aberto a esses eventos. A gente vai ter um também, salvo engano, dia 12 de dezembro, sobre gestão, relacionamento com clientes e dicas de fechamento de contrato com o Dr. Robert Bezerra. E aproveitando essa questão que a gente trouxe no começo do ano nesse evento, justamente para poder demonstrar para o jovem advogado que, além de advogado, eles têm que pensar que são empreendedores. Porque você gerir um escritório, você tem que pensar que você não simplesmente faz uma inicial, uma contestação. Você tem que gerir os seus gastos, você tem que contar com conta de luz, quem tem escritório próprio, a questão do imposto. A gente fez um evento recentemente sobre o imposto que o advogado tem que pagar. Metade da comissão, praticamente, que estava presente no momento, não sabia que o advogado tinha que pagar esse imposto. Então, é uma coisa que parece que é uma coisa que parece que é simples, mas que não é tão divulgado, que a faculdade não proporciona isso para a gente no decorrer do curso. Então, a comissão tenta trazer esses conhecimentos práticos que surge assim no 11º período. Questão do imposto, um evento que sempre lota, eu vejo em todas as subseções. Precificação de honorários. É uma coisa que parece que é simples, mas é difícil. Dificílimo. Advogados experientíssimos têm muita dificuldade de precificar. Inclusive, eu fico muito satisfeito de ouvir esse tipo de trabalho da OAB Jovem. Por quê? Porque justamente ele caminha junto com a proposta da Comissão de Marketing e Empreendedorismo. Essa comissão ela é montada especificamente. O podcast é um dos projetos dela. Existem outras ideias, por exemplo, de livro, de publicações de artigos científicos, que são passos que a gente vai aos poucos implementando. Outro ponto, Rodrigo, que é só ressaltando só esse seu ponto específico sobre a comissão, é que
a nossa comissão também trabalha em parceria com as outras comissões para É isso que eu ia falar. Porque, por que eu fiquei orgulhoso? Porque a ideia... Por que marketing? Porque quem não é visto não é lembrado. Por que você come, Closato, ovo de galinha e não come ovo de pata? Ali faz barulho, né? Ué, ela canta, a pata fica quietinha. Então, se você fica em casa, é a mesma coisa de um carro na garagem. O advogado tem que ir para o escritório, o advogado tem que ir para a rua, tem que descer o calçadão e tem que ir para as redes sociais. O seu carro está parado na rua para que as pessoas vejam. É uma analogia, tá? Você tem que estar na rua para que as pessoas vejam. O servidor tem que te conhecer. Então, esse é o marketing. E o empreendedorismo? É isso que vocês falaram. É possibilitar, coisa que na minha época não tinha. Quando eu comecei, era impossível imaginar que eu teria um celular que era uma câmera que eu ia competir com canais de televisão. A minha filha não sabe nem ligar a televisão. Ela sabe ligar o YouTube. Sabe ligar ali TikTok e essas coisas. E o empreendedorismo é justamente para isso. Então, eu até gostaria de sugerir, obviamente que eu não sou o presidente da comissão, que é o Daniel, mas, vamos dizer assim, eu sou presidente honorário. Porque quando a gente montou, a ideia era justamente ensinar ao advogado como montar uma empresa, por isso o empreendedorismo. A gente aprende na faculdade as leis. Sabe tudo de lei, mas não sabe contabilidade, não sabe administração, não sabe liderança. E nós, há uns episódios anteriores, acho que uns 2 ou 3 episódios anteriores, nós falamos sobre compliance, sobre direito empresarial, sobre empresa. E as 2 advogadas, elas mostraram literalmente como é importante o advogado saber gerir, porque eu, por exemplo, posso trabalhar no escritório do Daniel, mas eu não deixo de ser uma empresa dentro da empresa dele. Então, é como se fosse uma holding e as outras empresas. Então, eu acho, e aí eu gostaria de sugerir, que a comissão, seja estadual, a diretoria estadual, seja a comissão do jovem advogado, que faça uma parceria com a comissão de marketing e empreendedorismo, para que a gente faça eventos juntos, traga propostas, porque a gente precisa desse jovem advogado. Sabe por qual o grande motivo? Porque eu preciso que você me ensine, né? Provavelmente, a doutora deve ter o quê? Uns 4 anos de advocacia. Isso. Eu já tenho alguns 4 multiplicados por mais 4, ou mais um bocado, de advocacia. Eu preciso que você me ensine. E ensine, por exemplo, o Daniel é mais velho que eu, que ensine o Daniel também, e o outro a entrar para esse mundo virtual do Bits aí. E eu preciso que vocês me ensinem, né? Que a gente compartilhe ideia, porque aí eu te ensino a advogar e você me ensina, porventura, a administrar. Por que não? Né? A administrar a internet e tal. Então, assim, eu faço essa sugestão e esse pedido, que a gente faça alguma campanha, algum projeto. E já te antecipo, a gente já conversou, e aí eu acho, Daniel, que a gente pode procurar as outras comissões. A gente lançou aqui uma ideia, de repente, uma imersão, como todas as outras imersões, com o pessoal da Comissão de Direito Empresarial e a Compliance e a Comissão de Marketing e Empreendedorismo, de repente a OAB Jovem, ainda que a OAB, né, cobre um valor simbólico ali para uma imersão de verdade. E é uma imersão que vai ensinar, olha, como se faz o compliance. Que vai ensinar como A ideia é criar o escritório empresa. Você tem uma gestão profissional do seu escritório. Mas, Rodrigo, a gente sugerindo esse projeto, que
Nossa ideia aqui do podcast, da própria comissão, é agregar o máximo de comissões possíveis e o principal motivo é dar visibilidade a elas, não só por aqui, como em outros meios. Mas nada disso seria possível sem o apoio da direção, que começou um novo triênio. E eu queria que a Beatriz falasse qual a importância da direção da OAB, dessa gestão, para que o trabalho, não só da sua comissão, como de todas, seja viabilizado. Bom, a diretoria, ela sempre apoiou, né, o trabalho da nossa comissão. Sem ela, a gente não conseguiria fazer tantos projetos. A gente já trouxe alguns palestrantes famosos para palestrar para a comissão da OAB Jovem. E a gente trouxe o evento Conexão Jovem, Juiz de Fora, salvo engano, o Fábio vai falar melhor, foi a primeira subseção do Estado a trazer esse evento. Bom, o núcleo da Jovem Advocacia ficou pronto ali no edifício Grand Tower, que é um espaço exclusivamente destinado ao jovem advogado. E lá a gente já está fazendo... Na sala da OAB mesmo? Aí tem uma sala dentro da sala. Tinha um auditório. Como se fosse um auditório. Tem umas cadeiras ali, tem um logo que entra no final do corredor. Está escrito assim, núcleo da Jovem Advocacia, que maravilha. do Jovem Advogado. E a gente fez até a inauguração desse núcleo. E na inauguração, a diretoria deu todo o apoio, a gente fez um evento voltado ao Setembro Amarelo, porque a proteção, né, a preocupação com o jovem advogado ela é integral, não só de inserção, de capacitação no mercado de trabalho, mas também sobre a saúde mental. Então, assim, foi um evento super legal, que o pessoal conheceu o auditório, teve essa palestra da saúde mental, que foi super interessante. E já estamos fazendo um curso lá, né, que vai ser de prática previdenciária, e vamos ter também o próximo grupo de estudos lá, que vai ser um grupo de estudos sobre a situação de imóvel irregular nos casos de partilha de bens em divórcio e dissolução de união estável, que é o próximo no dia 3 de novembro, o nosso próximo evento. É liberado para outros participarem? Sim. E ele é virtual ou é híbrido, a presencial? gente está fazendo presencial mesmo. Mas só para o jovem advogado? Não, todo mundo é muito bem-vindo nos nossos eventos, né? Inclusive, o que vocês comentaram aí da integração entre as comissões, né? De fazer parceria nos eventos é muito importante. Unir forças aí para levar capacitação. E para a gente isso é principal nesse início, né? Quando a gente fica meio perdido. Muita gente não sabe nem a área da atuação ainda, e é normal, todo mundo passa por isso. Então, esses eventos são muito importantes, os eventos da ESA também, e muitos estudantes também prestigiam esses eventos, outras comissões, e tudo graças ao apoio da diretoria, né? Que aprovam os projetos, às vezes algumas coisas a gente ajusta, mas tudo tem caminhado, tem sido um balanço muito bom, assim, os eventos que a comissão tem feito, a gente tem tido um retorno legal, né, do público. O pessoal adere bastante aos eventos, participam, querem os próximos, opinam nos temas. Então, assim, é bem legal mesmo participar Fábio, da comissão. Sobre o núcleo da OAB Jovem, é uma sala... Exatamente. É uma sede própria. É dentro Entre da sede... Isso, do, dentro da da Mas, sala. assim, qual que é o objetivo, como é que ela funciona, ela está aberta o dia inteiro, como é que é a prática desse núcleo? O núcleo, a ideia do núcleo da advocacia é um espaço para a comissão utilizar da forma que precisar. Então, precisamos de uma palestra, dá para montar uma palestra lá. Grupo de estudo, consegue montar um grupo de estudo. É um ambiente, uma sala, que tem as cadeiras com data show, para poder apresentar slides, para poder mostrar vídeos, mostrar o que precisar. Então, tudo que a criatividade proporcionar para a gente de prática, de conhecimento, a gente consegue utilizar no núcleo. Agora, a maioria dos nossos eventos, a gente está buscando utilizar mais o espaço, inclusive, voltando um pouco do apoio da diretoria, a Bia comentou, e reforçando, foi o primeiro núcleo da Jovem Advocacia no estado de Minas Gerais, então mostra a importância do como que a diretoria, a subseção daqui de Juiz de Fora pensa na Jovem Advocacia, porque isso também não era um projeto que tem outras subseções, foi um projeto que partiu da própria subseção de Juiz de Fora. Então, a gente mostra o apoio da toda a diretoria com o jovem, a preocupação com o jovem advogado, como que a gente nunca, jamais imaginaria um espaço próprio para o jovem advogado, para a gente poder utilizar da melhor forma que a gente conseguir imaginar que dê para usar no espaço. Mas, no caso, não seria um núcleo de apoio permanente, é um espaço para que a própria comissão possa reunir advogados, fazer eventos,
mais voltado para uma situação informacional, dar palestras, trazer educação, fazer mesas de debate, mesas de discussão. O espaço é permanente, né? Fica lá para a própria Jovem Advocacia. Mas não, quando eu digo permanente, assim, ele não tem alguém lá no dia a dia para você chegar lá e tirar uma dúvida ou ter um apoio, não. Ele é para você realização de eventos, encontros, isso, programados. Né? Mas nada impede quem sempre. Mas ele fica no local que já é o local de atendimento da sala do advogado. Então, você tem os funcionários da OAB normal, que atrás deles me parece que tem salas de atendimento. Tem. E no final do corredor existe um pequeno auditório que deve caber quantas pessoas? Umas 15? De 15 14 a 15 pessoas. À esquerda, me parece, tem a cozinha. Então, tem isso. outras salas ali de coisa. Então, assim, eles têm um lugar específico. Não vai ter ninguém lá todos os dias, é só nos eventos. Isso. Só complementando, dentro desse espaço mesmo, que já tem ali da OAB no Grand Tower, só que é uma sala menor, que fica próximo à cozinha ali, né? E cabem cerca de 20, 25 pessoas. Então, por isso, né, pelo espaço ser limitado, alguns eventos a gente Aí vai faz pra na ESA, vai na... Mas voltando, complementando essa questão do apoio da diretoria, as salas, né, é um serviço que o jovem advogado usa muito, as salas de atendimento e a van. São os dois serviços que, assim, no grupo o pessoal está sempre perguntando como que eu agendo, então é muito importante esse apoio mesmo. Eu citei essa parte do apoio porque eu sei que a OAB tem salas de apoio em todos os lugares, assim, em todos os fóruns, nas delegacias. Então, assim, só que é para todos. Isso. Então, eu só queria dar essa distinção, assim, que o advogado continua tendo essa sala de apoio, só que não tem uma sala específica para o advogado jovem, que ele vai usar a sala que todos os advogados usam. Essa é mais uma sala voltada para o uso da comissão, para divulgar informação, fazer os encontros, né? Isso. Mas, assim, a diretoria, você falou de pioneirismo, a subseção de Juiz de Fora é pioneira em outros aspectos, como prerrogativas, até a questão da van, ou também do aplicativo de marcar audiência nos presídios. Então, assim, a OAB Juiz de Fora trabalha em prol do advogado com muita firmeza. Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Hoje, qual é a maior demanda que vocês têm do jovem advogado? O que eles mais precisam? Bom, hoje são essas questões mais iniciais mesmo. A gente vê muita carência nessa questão do atendimento, da pessoa não saber precificar. Às vezes ela não tem tanto domínio daquele tema ainda, então ela procura alguém para fazer uma parceria. Ou então, às vezes, no início ali, a gente acaba fazendo aquela demanda e no meio da demanda surge uma dúvida. Então, a comissão ela vem muito nesse sentido. As pessoas falam muito lá no grupo, gente, surgiu tal situação aqui, o que eu devo fazer nesse caso? E o pessoal é sempre muito solícito, porque tem pessoas ali que são umas mais experientes que as outras, né, em determinadas matérias do direito. Então, isso é muito legal, essa ajuda, essa cooperação dentro da comissão. Mas as demandas, geralmente, são relacionadas à precificação ou alguma dificuldade agora de onde eu distribuo, na cidade que eu vou distribuir, já está usando EPROC ou não. São sempre perguntas nesse sentido, assim, de atendimento e também de processo, onde eu tiro tal guia. São questões rotineiras mesmo, do dia a dia da advocacia. Muito interessante. Nesse projeto que vocês disseram que tem, de grupos de estudos e tal, já é uma espécie de preparativo, por exemplo, quero dar aula. E aí monta o grupo de estudos e você vai dar aula para os outros? Ou é simplesmente um evento que a gente senta ali e estuda mesmo, vai ler junto? Então, a gente sempre busca trazer um profissional que já tem mais experiência em certa área para poder falar sobre o tema. Depois que ele explicou, trouxe todas as informações que ele achou pertinente, tem sempre as perguntas e respostas, né? Mas a gente sempre tenta fazer como se fosse
como se fosse uma aula realmente dentro da própria jovem advocacia. Então, os jovens advogados ensinando para os outros jovens advogados como tem mais experiência. Teve recentemente do Rodrigo, que ele até faz parte da diretoria daquela subseção da OAB Jovem. Ele ministrou um minicurso, uma palestra sobre o habeas corpus. Como que na prática, como que faz na prática. Porque todo mundo sabe na teoria, mas onde que se manifesta, onde que você impede, onde você entra, como que funciona, agarrou ali, onde que eu ligo, para que eu faço. Então, as questões práticas sobre esse tema. Outra questão que é muito importante nos dias atuais são os limites do marketing do advogado. Acredito que alguns episódios para frente virão membros do Conselho de Ética do AB e a gente vai falar justamente sobre esse assunto, que é que a OAB é muito restrita em relação ao que pode e o que não pode no marketing pessoal. Não pode ostentação, não pode vender produtos, é um marketing limitado. Mas, querendo ou não, o marketing tem que ser feito. E das demandas, as maiores demandas, pelo menos de denúncias de advogados contra advogados do Conselho hoje em dia, é de marketing irregular. Então, acredito, me antecipando, que o Conselho da OAB vai fazer não diria um mutirão, mas assim, vai fazer uma intensificação educativa, né, de informações, para orientar antes de começarem a punir. Então, assim, vocês têm algum trabalho nesse sentido de orientar? A gente tinha até uma ideia, até uma parceria com a comissão, de fazer um projeto que ensinaria o que não deve ser feito e o que precisa ser feito, para mostrar o que é proibido, o que não pode e o que daria resultado. Só que acabou que sobre isso eu até posso complementar, Daniel. Por quê? Eu que fiz a proposta da criação dessa comissão. Eu estou desde o início e eu participei de tudo, desde a pandemia, antes da pandemia, com a pandemia e tal. Nós já fizemos algumas palestras sobre marketing, as pessoas elas têm interesse, aí quando a OAB regulamentou que poderia fazer a gente pegou antes, pegou durante a regulamentação dela e depois. As pessoas assistem a palestra, só que elas têm uma dificuldade de entender na prática como fazer e como não ferir o código de postura. Então, aproveitando a pergunta dele, e eu já fazendo uma sugestão, eu acho que seria legal a comissão, que vocês fazem parte, já trabalharem, mas de forma a não só passar o que eles podem fazer. Ter uma estrutura, por mais que seja voluntariada, para que se faça aquilo. E, de repente, já estou também dando uma sugestão. Já que existem várias salas de atendimento lá, por que não transformar uma dessas salas numa sala instagramável? Para quê? Com um tripé e o apoio da própria comissão, de alguns voluntários, a pessoa consiga gravar. Aí pega um teleprompterzinho, alguma coisa assim, que aí vocês vão ensinar, vocês vão trocar ideia, a pessoa vai fazer aqueles pequenos vídeos, podem se estruturar, põe um fundo verde, e aí ela vai acrescentar alguma coisa. Deu para entender? Deu. Mas na prática, Rodrigo, essa ideia é uma excelente ideia. Mas se em algum momento tiver uma estrutura da OAB onde você pode ir lá gravar o seu vídeo, não só os advogados jovens vão querer usar essa estrutura, porque eu acho que é a estrutura que poderia ser para todos. Sim. Porque assim, o Rodrigo deve lembrar, com certeza, que quando a gente teve a ideia de fazer esse podcast, a ideia inicial era fazer numa das salas, na sede da OAB. Só que qual que era o nosso desafio? Acústica, iluminação, câmera e o principal obstáculo, que é a edição e todo a pós-produção. Mas em vídeos curtos que você faz ali pro Instagram, isso não existe essa parte, é só gravar e soltar praticamente. Mas às vezes falta onde gravar, o local, ou até uma orientação. Então, assim, eu sei que é um projeto ambicioso. Mas se começa eu não acho que é devagarzinho, impossível. um apoiando o outro, Com certeza, porque dá pra a trabalhar. pessoa vai saber como se portar. Verdade. Às vezes a pessoa tem muita intimidade. Eu, a vida inteira, dei aula de oratória, persuasão. Falar para frente da câmera, eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu faço júri, eu faço tentação oral nos tribunais, né?
Só que quando eu e o jornalista, por exemplo, vai me gravar, alguma coisa assim, eu fico num desconforto. Você normal. não tá olhando para ninguém, né? Mas tem um desconforto. Então, muitas das vezes, por exemplo, vocês falam super bem e tal, mas existem pessoas que têm bloqueios gerais. Então precisa de um apoio. Não, olha, vai gravar daqui para cima, daqui para não pega corpo inteiro, mas grava daqui para cima, porque aí você consegue gesticular. Entenderam? Não, e assim, como é um projeto ambicioso, às vezes a gente imaginar uma ideia de fazer um mutirão. Tal dia, quem quiser gravar um vídeo, vai ter um, a gente chama alguém, um parceiro, vai dar uma orientação de como se postar perante a câmera, qual o posicionamento, como chama um jornalista. E a gente faz assim, um dia, no mês, aí fica o dia inteiro, a pessoa se inscreve, aí depois, no mês que vem, faz um outro dia, até a gente ver se esse projeto seria se tornar permanente de alguma forma. Já temos nosso projeto aí das comissões. Não, se depender de mim, a gente gosta dos projetos ambiciosos também. Sabe uma coisa que eu já percebi? Sim. Tem advogados mais novos, alguns são super habituados com a internet. Só que tem uns que acham que marketing de conteúdo, por mais que o pé seja lindo, maravilhoso, mas é tirar a foto do pé e põe nas redes sociais achando que as pessoas vão se interessar por aquilo. Tudo bem, se eu for... não sei nem qual é o nome do... não, porque tem tem gente... Não! Tem um distúrbio que a pessoa tem... É fetiche. Tem um fetiche com relação a pé. Tudo bem, se for uma pessoa assim... Mas não é o marketing não tá que a advocacia tem que dia a fazer. dia ali. É levar marketing de conteúdo. Verdade. Bom, Rodrigo, a questão do conselho de ética, uma conselheira até nos procurou, que ela quer fazer um evento, ela tinha falado até do evento mensal, né, a Bianca, a gente está para formular com ela a data, porque é uma preocupação da diretoria, do conselho, né, do jovem advogado. Às vezes ele tem muita dúvida realmente sobre o que fazer, como fazer, né? Porque o jovem está ali conectado o dia todo e ele vê a pessoa postar o dia todo. E se ele não posta, parece que ele não está ali na rotina da advocacia. Então ele se sente ali pressionado a postar a OAB ali, gente, estou aqui despachando, tá? Já despachei, segundou e é isso. E vira um hábito. Vira um hábito, só que não está sendo tão adequado assim. Então, realmente é uma preocupação mesmo de fazer um marketing adequado, caminhando junto com a ética e que seja um marketing efetivo, né? Que dê resultado ali, que o cliente veja e ache realmente aquilo legal, né? Nossa, meu advogado está ali se capacitando, está ali cobrando meu processo. Então, assim, vamos desenvolver esse projeto aí também da questão dos vídeos, né? Que eu achei super interessante. Uma ideia que a gente já tinha, isso aqui é quase inviável, justamente pelo pessoal, né, nem pelo equipamento, é de conseguir transformar todos os eventos da OAB num eventos permanentes. Porque às vezes você faz um evento na ESA, só quem participou lá que vai ter acesso àquele conteúdo. Aí, tem que gravar e tem que disponibilizar, porque eu gostaria de ver, e a gente precisa desse conteúdo. Então, às vezes tem uma audiência um dia, uma reunião, um horário que você perde, uma coisa que você queria. Não, mas a nossa comissão precisa desses vídeos que vocês eventualmente gravem, para que a gente faça as publicações e dê mais visibilidade. A gente conversou com a comissão de esportes agora, justamente sobre isso, que existe uma divulgação, mas ela ainda é pequena, e uma coisa que está acontecendo esse ano, que não tinha no passado, é que o programa só tinha a gravação, um programa de 1 hora, então a visibilidade dele dava 1.000, 1.500 visualizações. Agora estão disponibilizando todos os cortes. E os cortes dão muito mais. E como shorts, dentro do YouTube. Então, esses shorts, vídeo de 1 minuto. Então, a gente criou a ideia aqui junto com a comissão de esporte, que eu não sei, é só uma ideia por enquanto, né? Deles fazerem vídeos, gravar o evento. Vai ter quarta-feira, vamos lá pelada, então vai ter um evento tal, vai ter uma aula tal, vai ter... E aí, pessoas que participam dos eventos, dando depoimentos, coisas que, você grava com o celular, coloca ali, e a gente queria levar isso para as outras comissões também. Existem comissões que são muito técnicas. Mesmo essas comissões técnicas, têm assuntos de interesse de todos. O direito está em todo lugar, como a gente falou, a gente fala sempre aqui. Está na medicina, está no esporte, está na engenharia, então o direito está em todo lugar. Mas vocês, como
jovens advogados e advogados jovens, o que vocês veem de desafios para a profissão dentro dessa questão que a gente abordou recentemente, que é cada vez uma advocacia mais baseada em dados e em tecnologia e junto com a inteligência artificial que está chegando? Como é que vocês veem como profissionais e o que a comissão e os membros da comissão sentem e atuam de alguma forma? Essa questão, eu até trazia a questão da inteligência artificial, porque, igual a gente estava falando da ética, do problema da ética com marketing e tal, a gente está vendo muitos problemas também com o uso da inteligência artificial de uma forma inadequada, com criação de jurisprudência, criação de lei. Então, isso também é uma coisa importante para trazer como utilizar a inteligência artificial de uma forma produtiva, de uma forma correta e de uma forma que não vá causar problemas no Conselho de Ética ou problemas com os tribunais. Teve recentemente, até feito pelo presidente da OAB Jovem Estadual, Mauro Biondini, um curso sobre criptomoeda e inteligência artificial. Porque a gente vê que, assim como as tecnologias estão mudando, o direito está mudando junto com elas. Hoje está saindo no tribunal o CryptoJude, que é uma ferramenta de busca de criptomoeda. Então, porque hoje eu fiz um pedido na Justiça do Trabalho, o juiz deu um despacho ontem falando assim, essa ferramenta não tem para mim. Falei, como não tem? CNJ já publicou. Tá surgindo. Mas já, assim, eu tenho um pouco conhecimento sobre criptomoeda. É uma ferramenta que já chega atrasada, porque você vai pegar só corretoras credenciadas. Você não vai. Exatamente. Você vai pegar, vou dar um exemplo simples, assim, quem tem uma MetaMask, por exemplo, que é um aplicativo que você coloca no seu navegador, que fica uma carteira digital ali, aquilo ali é rastreado. Quem usa como se fosse a carteira digital, como se fosse num HD externo, vamos dizer assim, já tem aquele que chama Treasure, né, que as pessoas gravam guarda tudo num HD externo. Justamente isso aí é assim, ainda é rastreado, não tem jeito. E a questão do curso também trouxe, por exemplo, o que a gente traz de atualidade. Hoje em dia, eu penso que são poucos advogados que conseguem ter a capacidade técnica ou conhecimento de fazer um divórcio que o casal tem criptomoeda. Como é que faz essa partilha? Uma questão de herança com criptomoeda. É uma coisa muito atual que os jovens, eu acho que até advogados mais experientes, não precisam dessa atualidade, dessa atualização, porque é uma coisa que necessita desse amparo, porque o direito mudou, a tecnologia mudou, o direito mudou. Mas é um desafio da própria fiscalização, porque, como você falou, um casal, como é que vai saber? Como é que você vai saber? A esposa, o marido ou a esposa podem falar assim, meu marido, minha esposa tem criptomoeda. Você fala, mas aonde que tem? Então, assim, é um desafio tecnológico. Que, assim, é um grande desafio, assim, onde você vai chegar naquele dilema de restringir a liberdade ou a liberdade plena. A gente vai chegar num dilema conceitual muito grande, mas é um desafio, porque é uma forma... Hoje em dia é uma forma muito fácil de lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial, que acho que talvez seja a forma mais fácil hoje em dia de se fazer isso, através de criptoativos. Eu tenho uma outra sugestão para vocês. Advogado velho, só hoje faz está com a criatividade, ó. Não, eu sou criativo, mas às vezes eu fico inibido. Eu tenho uma outra sugestão. Sobretudo para o jovem advogado, para ele quebrar esse gelo, porque a gente sabe, eu fui professor de faculdade muitos anos, e a gente sabe que uma coisa... Bom, vamos lá. O meio influencia muito. Nós somos um animal social, um animal político, o meio influencia demais. E a gente sabe que na faculdade existem aqueles que querem um futuro e existem aqueles que não querem nada com nada, e normalmente esses que não querem nada com nada, eles têm uma liderança negativa que puxam toda a turma para o lado obscuro da força, né? É a maçã podre que corrompe as outras, né? Que traz, não vai ter aula porque um professor não veio. Não, vamos tentar ir embora. Bom, qual que é a grande questão? Depois que ele vira advogado, ele sabe que aquilo ali é a vida dele. Sim. Né? E aí ele começa a ter aquelas dificuldades que a faculdade não supre. E ela não tem condições de suprir, por exemplo, a prática. Né? A condição de debate. É aí que eu quero chegar. Existem no direito
americano, no direito de fora, até mesmo no direito europeu continental, inglês também. Sociedades de debates. O que são sociedades de debates? São debates competitivos. Isso é muito bom para quê? Para o jovem advogado, você pega um tema ou discussões de caso, como se fossem júris simulados, mas não são júris simulados porque você discute várias coisas. São debates competitivos mesmo, que as pessoas competem e têm ligas mundiais disso. Então, seria uma sugestão. Implementar, aqui no Brasil tem o Instituto Brasileiro de Debates, IBD, que você consegue verificar como que eles fazem, trazer esses tipos de debates e lançar para o advogado como se fossem... são competições, são atletas. São as pessoas que vão e argumentam para que o advogado aprenda. Porque vocês dois falam muito bem, mas tem gente que é extremamente inibido. E ela vai conseguir aonde? É justamente nesse tipo de debate competitivo, que ela vai aprendendo como argumentar, como ser persuasivo, entenderam? Então, se possível, depois tentem estudar esse campo, trazer, porque vocês mais do que o mais veterano já está acostumado, mas o mais novo não. Então aí é uma competição, não vale nada, então não corre o risco do nome dele ficar... E aí ele começa a debater e traz também uma visão de mundo muito mais ampla. Não, e isso acho que tem um fator muito importante na advocacia, porque uma coisa é você tem, vamos dar um exemplo, uma inicial e você vai fazer uma contestação. Você vai ter tempo, vai analisar, vai pesquisar todos os contrapontos, vai fazer a sua peça. Numa audiência, você pode ser surpreendido por uma confissão inesperada da autora, do seu cliente. Que é raro, mas acontece muito. Exatamente. Uma testemunha que se fica nervosa e fala uma coisa, e você vai ter que... Na audiência, às vezes você vai para a audiência sem testemunha, e você precisa tirar alguma coisa da testemunha do seu... adversário, que seria a palavra? Ex-adverso. Então, você tem que ter uma capacidade de pescar um ponto, de analisar rapidamente, conseguir achar um caminho para tentar provar o seu direito, para provar... Às vezes, como é que fala? Contornar uma situação que... Uma testemunha que você levou, essa testemunha vai ser ótima. Ela chega lá na primeira frase, ela já atrapalha toda a sua tese. Aí você tem que fazer perguntas para que ela consiga corrigir o próprio depoimento dela ou questionar um preposto, seja a situação que for. Essa parte de debate, de você treinar o debate, vai afiar a sua mente para que você consiga reagir rápido, ter uma noção de não ficar nervoso, desesperar e saber o que responder. E, às vezes, você tem um argumento, esse meu argumento é infalível, aí você solta o seu argumento, a pessoa vai contrapor na hora e você dá um branco, você fala, agora eu só tinha essa arma, agora não tenho mais arma nenhuma. Então, essa prática do debate, por mais que no início algumas pessoas se sintam desconfortáveis, né, de achar que é uma coisa, porque às vezes a pessoa leva para o lado pessoal. Tem vergonha também de errado. Não, às vezes ele tá se contrapondo a mim, parece que é uma ofensa, mas não é só um debate de ideias. E, querendo ou não, numa audiência, por exemplo, só tem aquela vez ali. Então, assim, se em algum momento você se perder, já aconteceu com todo mundo, de você não conseguir ter uma reação a ponto de você reverter uma situação que talvez fosse reversível. Mas eu acredito que a prática é o que leva, se não levar à perfeição, leva pelo menos ao costume, a você ficar mais preparado para as diversas situações. É o treino, né? Vai ser acabando sendo um treino. Inclusive, isso é uma ideia muito bacana, voltando um pouco do que vocês tinham perguntado, acho que foi até para a Bia, a questão das dificuldades, que é uma das maiores dificuldades que a gente percebe. A audiência é uma que tem muita queixa, porque cada audiência é diferente da outra. Então, você não tem aquele treino igual contestação. Você vai treinar a contestação, você vai fazer contestação até você pegar o jeito dela. Cada audiência é um jeito diferente. Então, até o jovem advogado ter a confiança, ter o conhecimento das artimanhas, é uma dificuldade, uma dor, um medo, traz um medo. Sim, tem muito advogado experiente que não faz audiência. Assim, e o próprio juiz, cada juiz é um juiz, né? Então, assim, tem juízes que são mais, assim, aprazíveis, e tem juízes mais rígidos. Então, assim, varia de juiz para juiz. Mas a pessoa... Às vezes você está cansado. Eu já fiz júri que virou madrugada.
Não, Já eu fiz tenho- audiência que terminou 1h da manhã. Não, e assim, aí tem a parte da confiança, que assim, às vezes você vai para audiência com 5 testemunhas, às vezes você vai sem nenhuma. E você tem que ir lá defender da forma com as armas, você luta com as armas que tem. Então, assim, você tem que estar preparado para tudo. Então, assim, e você tem que chegar lá e, primeiro, ser confiante. Aí, outra coisa que se a gente for se estender, que a gente vai assuntos infinitos, por exemplo, que é a parte da prerrogativa, que muitas vezes o advogado vai intimidado pelo juiz e ele, muitas vezes, nem sabe quais são os seus próprios direitos e, às vezes, o seu direito é violado e ele não bate o pé porque ele tem medo de represália, e é onde entraria o papel da prerrogativa. Só que, infelizmente... Mas vocês têm uma frase, não sei se continua essa frase, vocês não estão... sozinhos. Mas será que isso é verdade? Na hora que o bicho pegar lá na audiência e o advogado... E será que teria uma rede de apoio? Tem sim. Então isso é importante. Assim, sempre quando o jovem advogado ele entra no nosso grupo, a gente recebe ele, dá boas-vindas, pergunta as áreas de atuação, aí ele fica à vontade, se apresenta, e aí o pessoal já vai trocando ideia. Se for uma área de atuação próxima, a pessoa já chama ele no privado. Teve até uma advogada... recentemente que mudou de mulher para cá, e aí ela quis fazer um contato com o pessoal para ver questão de locação de sala. Dali surgem várias oportunidades também no nosso grupo. Mas, enfim, essa questão da audiência é uma preocupação nossa também. A gente tem até um projeto agora com audiências trabalhistas. Quem vai fazer é o Igor, que é o nosso vice-presidente, o Igor Vera Campos. Ele lida muito com audiência trabalhista diariamente. Mas, assim... A gente sempre tenta passar essa segurança, né, para o jovem advogado. Seja bem-vindo à comissão, é aqui que o ambiente fica mais conectado, fique à vontade para falar sobre suas experiências, suas dúvidas. A gente tem um texto, né? E aí a pessoa se sente acolhida e ela vai mais confiante, sim. Geralmente mandam pra gente no privado, poxa, eu tenho uma audiência, você já fez? Você pode me dar uma dica? Isso é muito comum mesmo. As pessoas não têm medo de tirar a dúvida ali, porque é um ambiente que elas se sentem seguras, porque ela tá conversando com uma pessoa que tá ali na mesma situação. Às vezes ela fica sem graça até de chegar pra uma pessoa mais experiente. Poxa, como é que eu mando uma mensagem pro Rodrigo? Entendeu? Então, aí vem outra dica, ó. Eu vou começar Aí geralmente a a gente cobrar, faz vou uma ganhar. ponte, a gente faz uma ponte com outros profissionais Um para outro tirar algumas projeto dúvidas. que eventualmente você pode apresentar? Audiência simulada. Não. Um projeto, pode ser, claro, o nome que vocês darão, mas, por exemplo, patronato. Você vai ter um padrinho, advogados ou escritórios mais tradicionais, que tenham interesse, que vão o quê? Colaborar e que vão voluntariamente ser padrinhos de grupos, mas de grupos. Não estou falando de um só. Inclusive porque, eu estou te falando porque mais de 20 anos a gente está nessa luta. O grande problema é hoje, até para associados, a gente tem muita dificuldade, o Daniel sabe disso, de conseguir associados, porque a gente não consegue ter o perfil das pessoas, a gente não vê como as pessoas trabalham. E muitas das vezes, o menino, ele mais novo, a menina, forma, pega a carteira da OAB, aí ela vai usar as dependências da OAB que são excelentes, por mais que não tenha experiência, então já tem aquele problema para poder inserir e começar e tal. Às vezes ela quer trabalhar em algum escritório que dê a ela essa oportunidade, que ela vai ter uma clientela que vai chegar, que a pessoa vai pagar alguma coisa, que não vai ser explorada, vai ser um associado. Só que ela tem esse interesse, só que ela está escondida. E às vezes o escritório, eu já trabalhei em escritório muito grande, eu já fui associado de escritório muito grande, eu sei que o escritório tem essa dificuldade, tem esse gargalo, ele precisa de gente. Só que você chama um, não dá certo, chama outro, não dá certo. E fazer essa seleção é difícil. Então, de repente, se você tiver um sistema de patronato, até aquele padrinho, ele vai virar e vai falar o seguinte, Daniel, eu conheço... Seu trabalho. É uma seleção prévia. Eu conheço o trabalho de um lá que é excelente. Aquele dali você já pode chamar que ele tem o perfil de advogado. Não, essa ideia, né, assim, colocando ela mais em prática, seria uma parceria de grandes escritórios que os advogados da comissão se filiariam, não, mas assim, se inscreveriam nesse programa
E esses próprios escritórios já teriam uma pré-seleção de contratação. Obviamente não seria uma venda casada, que você se inscreveu, você é contratado. Mas você já ganharia uma visibilidade e conseguiria o conhecimento. Mas todas essas ideias têm que sentar individualmente e a gente colocar em prática, porque estamos chegando ao fim. Tudo que é bom. Acaba rápido. Passa rápido, né? A conversa flui e passa rápido. A grande qualidade aqui agora, de hoje, que a gente vai conseguir pelo menos... Quantos são os jovens hoje? 216. Vamos botar uns 400 que eles vão ter que assistir 2 vezes, porque a gente trouxe algumas ideias. E aí, se eles quiserem implantar, eles vão ter que assistir de novo, entendeu? Fábio, eu queria que você desse os recados finais antes de encerrar. Bom, novamente agradeço o convite em nome da diretoria estadual, em nome da diretoria aqui também da subseção de Juiz de Fora, e convidar todos os jovens advogados a conhecer a comissão, conhecer os projetos, fazer parte, porque eu falo por experiência própria, vendo colegas, como que a OAB Jovem, a comissão, auxilia no início da carreira, seja assistindo curso, assistindo palestra, seja no networking, seja no grupo do WhatsApp tirando dúvida. Então, é uma forma de todo mundo se ajudar a crescer junto. Então, fica o convite para conhecerem a OAB, mandar mensagem para a Bia, mandar mensagem para quem conhecer, para saber como conhecer a comissão e falar que serão muito bem-vindos e tenho certeza que somarão muito a nossa comissão, a nossa equipe de jovens advogados. Beatriz. Bom, gostaria de agradecer, né, a diretoria da subseção, a vocês, né, por estar aqui no podcast, convidar quem está aí nos ouvindo, é jovem advogado, que faça parte da nossa comissão, porque é um ambiente realmente agregador. Vocês vão gostar muito de estarem integrados ali com a gente, né? O que tiverem de sugestão, mande para a gente, não fiquem com vergonha. A gente está ali tentando evoluir mesmo, melhorar a cada dia. Sugestões. Obrigado. E é isso, gente. A comissão está de portas abertas para receber vocês. É um trabalho que a gente desenvolve com o maior prazer. Queria agradecer também a diretoria, né, da nossa comissão, que não coube todo mundo, né? Mas temos também o Igor, que é o nosso vice-presidente da Comissão Jovem aqui, o Rodrigo Nogueira, que é nosso secretário, e a Dayana Vargas, que é nossa secretária adjunta, né? Tudo que a gente pensa em conjunto é sempre visando algo que seja melhor, que qualifique melhor o jovem advogado, então não poderia deixar de comentar deles aqui também. Claro. Mas aí eu tenho um pedido. Sim. Aproveitando, né, que é a Comissão de Marketing e Empreendedorismo, então a Comissão de Marketing, eu gostaria de solicitar aos dois que divulguem as suas redes sociais, porque isso é importante. Quem não é visto não é lembrado, lembra? Então, por favor, seus contatos profissionais e as redes sociais. Ah, sim. É Beatriz Belchior ADV, o meu Instagram. Meu é @Fábio_Closato. E o contato da comissão? É por e-mail. As pessoas têm que mandar um e-mail para comissões OAB, salvo engano. Agora eu não vou saber falar o e-mail, mas se puder deixar no vídeo... O e-mail vai passar aqui embaixo, né? Isso, é só mandar um e-mail falando que é participar da comissão da OAB Jovem. Nesse e-mail constar o seu telefone e o número da OAB. Que aí com isso vai sair uma portaria de nomeação. E assim que chegar pra gente, a gente adiciona vocês na comissão e serão todos muito bem-vindos. Lembrando que não tem limite de idades. Não tem limite de idade. Tem limite de anos de atuação, tempo né? de inscrição na OAB. E quem tiver interesse também, por e-mail ser um processo mais demorado, pode mandar mensagem no particular nosso, no nosso Instagram, que a gente também auxilia nesse processo de ser nomeado e já adianta. Pessoalmente lá na sessão, na sede, não adianta. Bom, na entrega de carteiras, geralmente o pessoal sai ali da entrega e sempre tem um representante da comissão da OAB Jovem. Se a gente tiver ali, a gente já pega na hora o contato da pessoa, já adiciona e aí a gente mesmo procura estar mandando o e-mail. Ótimo. Então, por hoje é só, pessoal. Eu queria desde já agradecer aos convidados, a vocês que assistiram. Repito, é necessário que sigam, curtam, compartilhem, tragam sugestões e que venham participar. E eu tenho certeza que o podcast Sustentação Oral é uma forma de comunicação institucional bem assertiva, sustentável e duradoura da OAB Juiz de Fora. Então, por causa disso, eu peço a todos vocês que assistiram
que também procurem as mais diversas redes sociais da OAB e lá se inscrevam, porque a gente tem um trabalho agora que é fazer expandir, levar esse tipo de informação e, sobretudo, as atividades de cada uma das comissões. E antes de encerrar, e agradecer a participação de vocês, eu queria ressaltar um detalhe muito importante, que há mais de 20 anos a gente não tinha um representante de Juiz de Fora na comissão estadual da OAB Jovem. E agora o Fábio Cosato está nos representando aí com muita dedicação e representando a OAB de Juiz de Fora, que é uma pioneira no estado em vários assuntos. Parabéns, Fábio. E, talvez mais importante, mas no mínimo tão importante quanto, nós temos a Beatriz, que é a primeira presidente mulher da OAB Jovem, o que é um passo importante da mulher... Protagonismo feminino. Protagonismo feminino, estando cada vez em mais espaços que muitas vezes eram só ocupados por homens. Sim, fico muito feliz, né, de estar representando essa comissão, que é muito importante. E principalmente com essa intersecção, né, estadual, a gente tem um apoio muito maior, tendo um representante da subseção na comissão estadual e também essa questão da mulher, né? Porque hoje somos uma maioria de jovens advogados no nosso grupo. Então, isso é muito importante também para mim e para as meninas da comissão de jovens advogados. E é uma jovem mulher ocupando um cargo de destaque, isso é exemplo para muitos, né? Isso é muito importante. Com certeza, obrigada. Peço, então, que compartilhe, comente, dê like e que traga sugestões, que venha participar tanto da comissão da Jovem Advocacia, também como da Comissão de Marketing e Empreendedorismo e que, principalmente, você que está assistindo, que é advogado, saiba que vocês não estão sozinhos. Muito obrigado e a gente se vê.